8h08. Bom, agora são 8h08. Em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, hoje recebendo o subsecretário de Atenção Básica e Vigilância Sanitária do governo Vladimir Garotinho, o Dr. Charbel Cury. Dr. Charbel, sobre essa questão de orientação, o senhor mesmo já falou aqui, o governo Vladimir já anunciou também sobre uma campanha de conscientização, de orientação das medidas, né, que devem ser tomadas para se combater essa pandemia. Existe um decreto, uma lei em Campos, aprovada pela Câmara de Vereadores, projeto de lei, né, que estabelece uma multa de R$180 para quem for flagrado sem máscara nas ruas da cidade. Eu confesso que eu não sei se houve algum caso em que foi aplicada a multa, mas eu gostaria de saber do senhor o que o senhor pensa sobre esse decreto e se vai agir também desta forma, no sentido de tentar coibir o avanço aí dessa pandemia. Bem, meus amigos, eu vi realmente esse decreto, é uma lei, né, que foi aprovada e confesso a você que a aplicabilidade é muito complicada, né, porque você depende de muitas variáveis, quem vai multar, postura, quem e como que você vai fazer essa multa, mas na gabinete de crise, na nossa reunião, a gente ponderou muitos fatos que serão publicados no Diário Oficial em breve, porque o que está acontecendo? Em 1º de junho de 2020, o Rafael publicou um decreto, que é o decreto 188 de 2020, que cria o programa de retomada chamado Campos daqui para frente. Esse decreto ainda está em vigor, tá? Porque ele cria aqui a classificação de... Todos me ouvem? Tá me ouvindo, Cláudio? Eu te ouvindo. E o decreto de Rafael, ele ainda está em vigor, porque a gente mantém o regramento vigente, e ele coloca a classificação de cores, tá? Como ferramenta para a gente poder fazer medidas mais restritivas ou poder retirar essas medidas restritivas. Entretanto, eu fiz agora no gabinete de crise, na reunião, estou começando a fazer alguns adendos, que são algumas modificações pontuais, adicionei questões novas, para que depois a gente faça um novo decreto em substituição a esse, que será em breve. Porém, eu preciso pontuar quais são as questões que eu preciso falar para vocês. Primeira questão importante é o seguinte: o prefeito, o Vladimir, ele, além de ser aquela pessoa incrível e bondoso e tal, ele dá toda a liberdade para o técnico. Ele chega para a gente e fala: doutor, é com você, resolve, só me dá ciência que você vai fazer. Ou seja, se você fazer medida restritiva, me avisa, para depois eu não chegar lá e encontrar com o cara da academia e brigar comigo, tá? E falar assim: por que você fez isso? Então eu preciso saber, tá? Então ele dá essa autonomia da mesma forma como o Rosinha fazia também. Então aí nós decidimos algumas questões novas que serão pouco a pouco implementadas. Por exemplo, isso vai ser mais detalhado no Diário Oficial, estou até consultando aqui a página, ainda não foi publicado, por isso que eu não posso dizer, né? Mas com detalhes, mas em linhas gerais, como seria isso? O papel da vigilância sanitária, que agora a gente vai publicar as regras da vida, que são 10 pontos que as pessoas e os estabelecimentos e tal vão ter que seguir, né? A gente vai trabalhar as barreiras sanitárias inteligentes, porque entende como barreira sanitária o quê? Aquele local que você mede temperatura e entra? Pois é, eu tenho um pouco de implicância com isso, tá? Porque barreira sanitária, se funcionasse, o vírus não sairia da China, tá certo? Então, a barreira sanitária, na minha vista, tem que ser inteligente. E aí eu fui estudar. Caí de cara no livro, fui estudar a barreira sanitária. Então, a barreira sanitária só funciona quando ela é acoplada a dois mecanismos. Vigilância, ou seja, você mede a temperatura e fala assim: deixa o telefone de contato para a gente poder te rastrear. Ou
aqui está meu telefone, ou aqui está um telefone do nosso posto, aqui próximo, se você passar mal, ficar doente, vai lá, que a gente te investiga. Então, quando você faz isso, a efetividade da barreira sanitária, ela aumenta de 30% para 90%. Além disso, você pode usar algumas estratégias, como testagem na barreira para pessoas que que não sabem quais são os estados sorológicos. Então, você tem várias estratégias que a gente vai implementar muito em breve, tá? Então, essa é uma mudança. A segunda mudança é questão de estacionamento, porque, por exemplo, eu não posso multar uma pessoa sem máscara, eu tenho que aplicar essa lei adequadamente, mas eu posso multar um carro parado por causa de som. Então, isso é importante. Então, essa questão aí está sendo discutida e debatida e será implementada em breve com o apoio de todo mundo no gabinete de crise, né? E o apoio da sociedade é importante, sabe? E de todas as outras secretarias, Secretaria de Postura, Segurança Pública, o pessoal que trabalha com a gente lá na mobilidade urbana, né? Então, esse trabalho foi muito importante, por quê? Lagoa de Cima, vocês já viram a Lagoa de Cima no final de semana? Lagoa de Cima e Farol no final de semana. É infernal, nem eu sabia disso. Eu achava que era calmíssimo. Como eu era criança, eu ia lá. Enfim, então não achem que será fácil, será difícil, mas a gente precisa tranquilizar as pessoas, né? A gente vai seguir sempre o que a ciência disser, nunca será assim, porque o achismo, essa coisa de não respeitar o científico, não. Sempre será o que a ciência disser que é o mais importante. Chável, a gente sabe que Vladimir, ainda prefeito eleito, antes de assumir, assinou um termo de compra, né, da vacina, a famosa vacina que se transformou... Coronavac. Se transformou pelos bolsonaristas em vacina chinesa, né? A Coronavac, né, que fez parceria com o Butantan. E tem outras vacinas, tem a vacina da Oxford, que os bolsonaristas defendem, mas esquecem de dizer que ela é fabricada na Índia, que é vizinha da China. E é difícil a gente falar em medicina ou qualquer outra coisa do mundo hoje que não tenha pelo menos um componente, um insumo fabricado na China, na Índia, né? Inclusive a pólvora do presidente, o presidente começou nos Estados Unidos, é uma invenção chinesa, para quem eles conhecem, mas enfim, quando você projeta que vai começar, de fato, a vacinação em Campos? Vamos lá. Foi bom você ter me mandado ontem a pauta do que você iria debater, porque eu estou aqui na frente do plano de contingência da vacinação com Covid. Esse plano de contingência foi elaborado no dia 30/12 pelo governo do estado e enviado para a gente, para os municípios, né? Ainda na gestão de André. André me passou esse plano. E esse plano detalha, Aloysio, é muito importante eu passar à população, porque ele só foi passado para os municípios, mas não foi ainda detalhado no município, como seria esse detalhamento. Claro, a gente é malandro, né? Então a gente já está detalhando o que a gente vai fazer. Então eu já posso passar para vocês aqui quais seriam as nossas estratégias. Mas eu vou passar para vocês o que o Estado já está fazendo. Está publicado foi publicado no site da saúde.rj.gov.br. Então eles falam lá que o governo do estado comprou 8 milhões de seringas e vai comprar mais 8 milhões. O planejamento da vacinação no estado do Rio de Janeiro está sendo feito para 5 milhões e 500 mil pessoas, que são os grupos prioritários, tá certo? E esses grupos prioritários são 800 mil idosos acima de 75 anos, 500 mil trabalhadores de saúde, indígenas e idosos de longa permanência, cerca de 1 milhão de pessoas nesses grupos de idosos. E depois vão ter a segunda fase de idosos, depois pessoas com comorbidade, no total 5 milhões de pessoas, né? Professores, profissionais de segurança, etc. Ao todo, eles vão utilizar aí cerca de 12 milhões de seringas, então eles vão ter 16 milhões. Segundo eles já têm 8. Então eles agora vão comprar mais 8. Então eu acho que seringa não vai faltar no estado do Rio, graças a Deus. Que a grande preocupação nossa era essa, né? Então eles já estavam com uma boa reserva. Outra questão importante que eles colocaram é que eles vão comprar câmaras frias
para distribuir para os municípios, inclusive a Câmara de -70, que caso a gente compre pelo governo federal a vacina da Pfizer, que é aquela que está sendo usada, olha só, uma vez me perguntaram assim... E demanda de geração também da Pfizer. É aquela de -70, que usa -70, que é o RNA puro. O RNA, gente, o coronavírus é um vírus RNA. Então, o RNA, ele é muito degradável facilmente. Então, ele precisa de uma conservação mais robusta, de -70. Então, sabe o que é interessante? Me perguntaram assim, doutor Charbel, essa vacina de RNA não mexe com o seu DNA, não? Eu falei assim, gente, olha só, peraí um pouquinho. Joe Biden tomou. A rainha da Inglaterra tomou. Você tá de brincadeira comigo, né? Conta outra. Você acha que eles iam tomar esse negócio e mexer com o DNA deles? Então, gente, é tanta história que você ouve. A pessoa falou assim, eu não vou tomar a vacina, porque eu tenho medo. Eu falei, cara, você no Carnaval de Salvador tomou vodka Natasha, com aquele gelo sujo, com hepatite A. Você fuma, você bebe, e você tá com medo de vacina, e o vírus mata muito mais do que as pessoas, cara, para com essa história. Isso é frescura. Vai tomar vacina sim, e para de bobeira. Então, vacina, sim, tem evento adverso? Tem, mas é 1, 2, 3, 4 em 1 milhão de doses. E o evento adverso é leve, ninguém morreu por vacina. Tá certo? Então, eu quero dizer, tranquilizar a população, que quando tiver, eu vou tomar 1, 2, 3, 10, 1000 vacinas. Tá bom? Isso é uma questão que foi criada. Ninguém vai virar jacaré também não, tá bom? Porque, justamente, essa do jacaré foi ótima, porque a campanha contra a vacina, ela se chama Vaccine Hesitancy, que é a hesitação de vacinar. Isso vem dos Estados Unidos e agora está chegando no Brasil. Que é aquela história, se eu tomar vacina, eu vou mudar, eu vou mexer no meu DNA, eu vou mexer isso aí é coisa de bicho morto. E isso já está chegando no Brasil, tá, gente? Por isso que as coberturas estão caindo. Voltou sarampo, voltou um monte de doença. Gente, tá na hora de a gente mudar isso, tá? Mas, Charbel, assim, vamos lá, de fato que existe aqui no município de Campos, existe o termo de compra firmado por Vladimir com a vacina chinesa, a vacina do Butantan com a AstraZeneca. Quando esses lotes vão chegar em Campos e qual vai ser a quantidade? Bem, vamos lá. O Butantan, ele tem duas estruturas, a estrutura pública e a estrutura privada, é uma fundação. Essa fundação, ela pode te vender vacinas extras. O que acontece? Isso eu gosto muito de falar. Quando você tem governo federal fraco, você tem estado fraco, município forte, você acaba meio que saindo correndo atrás de tomar suas próprias decisões. Então, como o Vladimir me perguntou o grupo técnico, a gente falou assim, gente, preste atenção. O Ministério da Saúde fez critérios. É uma doença grave, em que mata, Campos já está quase com 600 óbitos. Dengue, em 10 anos, mata 20 pessoas. Então, é muita mortalidade. Então, ou a gente vacina numa escala gigantesca, ou não vacina. Então, eu ponderei assim, por exemplo, Luiz, vou te dar um exemplo clássico. Escola. Você vai vacinar só o professor na escola? Tem o auxiliar de creche, tem a merendeira, tem o vigia da porta. Criança ainda não pode vacinar, porque não tem estudo. Então eu falei com ele, eu acho correto, coerente, você ter uma compra extra para você completar os critérios do Ministério. Então eu acho isso coerente, como nós fazíamos na época de Rosinha. A gente completava o calendário da população com vacinas extras. Então isso é coerente fazer. Agora, no momento que a gente tem o Ministério da Saúde ainda esperando para aprovar, esperando o AstraZeneca, esperando todo mundo, ele tem o direito, como gestor, de se posicionar. E ele quer proteger o povo, proteger a população dele. E eu, como vacinador, estou adorando. Mas, de fato, qual a projeção dessas vacinas, qual a quantidade e quando elas devem chegar a campo? Bem, veja bem, isso vai depender, Aloysio,
de uma autorização da Anvisa, né? Você sabe que a Agência Nacional ainda não... Registro ontem. Oi? A da AstraZeneca... Sim, a AstraZeneca. Porque a AstraZeneca depende da importação. A AstraZeneca sendo importada, eu sempre disse o seguinte, a AstraZeneca é uma vacina espetacular, mas ela precisa ser produzida em massa para a gente poder fazer. A Coronavac, se forem produzidos os testes de fase 3, forem apresentados e eles mostrarem eficácia, não acho uma vacina ruim, porque é uma vacina inativada e é uma vacina que tem muita segurança. Então a gente vai poder usá-la, por exemplo, em grupos como pessoas HIV positivas, que convivem com HIV, pessoas que têm algum tipo de imunodepressão. Então é uma vacina super segura, tá bom? O que a gente tem essa dúvida é esperar o resultado da fase 3, que vai sair de eficácia. Ou seja, não terá motivo para não vacinar. O nosso motivo agora é escolher qual vacina para qual população, porque vai ter muita. A Moderna agora foi aprovada na Europa, que é uma vacina também de RNA, parecida com a da Pfizer. Porém, ela pode ser conservada em temperatura menor, sem ser menos 70, né? Quer dizer, maior, né? Que menos 70 é muito baixa. Então, ela pode ser conservada em menos 15 a menos 20. Então, a gente pode ter um freezer normal para armazenamento. Ou seja, pode chegar a Moderna no Brasil também, o que vai ser interessante. Então, nós queremos o quê? Todas cheguem aqui, sejam aprovadas na Anvisa, para a gente poder iniciar a vacinação. Israel já vacinou mais de 1 milhão de pessoas. E isso facilita a gente voltar ao trabalho, voltar à atividade normal, voltar à escola. Isso tudo é fácil. Se torna fácil. Eu sei, mas assim, uma projeção que eu perguntando, uma projeção de prazo. Você acha que a vacinação em campos, independente das várias opções de vacina, ontem a Coronavac e da Oxford entraram com pedido de registro na Anvisa, que foi noticiado pela mídia nacional. Quando deve começar a vacinação em campos? Quando? Vamos lá. Esquece o Charbel gestor, Charbel infectologista como amigo aqui, conversando, tomando café. Tá? Minha opinião, a vacina, quando chega no registro, pede o registro emergencial, ele leva de 5 a 10 dias. Então, nós estamos hoje em 7 de janeiro. Então, até o meado do mês, já vai ter esse registro feito. Na hora que ele for aprovado o registro, ele já pede licença para uso, que é imediato também. Enquanto isso, ele produz as doses. 1 milhão de doses por dia o Butantan faz. Tá? E aí, já deve estar até produzindo, se não falha a memória. Então, ele já tem uma reserva boa de doses. Tá? A Fiocruz vai fazer a AstraZeneca. Então, na minha opinião, a gente consegue, para fevereiro, aplicar essa vacina na população, se isso seguir os trâmites que eu estou imaginando. Aí, chegando a vacina em campos, tá? Sejam as vacinas que vêm normais ou compradas, tá? A gente... qual seria esse desenho para campos? Minha opinião pessoal, Charbel, seria o seguinte. Vocês se lembram a campanha bem sucedida feita na gestão lá do governo Rafael, que a Andréa fez para a vacina de febre amarela? Sim. Então, é parecida com ela, tá? Mas com um pequeno ajuste. Como é uma doença respiratória, a gente não pode aglomerar. Então, a gente faria o quê? Pegaria vilas olímpicas e deixaria as pessoas sentadinhas em cadeirinhas separadas, né? Você poderia pegar, por exemplo, estruturas grandes e abertas, com pessoas separadas, sentadas, com cadeiras com distanciamento de 2 metros, para poder você ir vacinando e as pessoas distantes. Então, aquelas filas com as pessoas juntas, aquilo ali a gente não teria. E você faria o sistema de drive-thru, né? Que é legal, no CEPOP, na área. Então, é por aí. E, claro, todos os postos de saúde. A gente pode abrir escola para fazer a vacina. Eduardo Paes vai fazer nas escolas. Então, escola em campos é 350. Posto de saúde tem 79. Já dá aí mais de 400. E mais essas vilas olímpicas e o ENF, pronto. Dá para vacinar a população toda em prazo rápido. Então, você acha que começa em fevereiro, correto? Eu estou fazendo a previsão para fevereiro. O Estado também. Quer dizer, falando como amigo, não como gestor. O Cláudio Castro chegou a anunciar que começaria a vacinação este mês, ainda de janeiro, né?
É porque, na verdade, ele deve ter informações privilegiadas, né? Às vezes chegam para ele e dizem assim, ô governador, a vacina já, a Anvisa vai aprovar tal dia e a gente produz tanto para liberar. Porque como são esse grupo inicial que falou aqui, a primeira fase no estado, deixa eu só conferir aqui, Aloysio. Primeira fase são 1 milhão de doses. Então, acho que em 3 dias de produção eles fazem. Entendeu? Então, no estado inteiro, eles conseguem produzir 1 milhão de doses fácil para começar. Então, acho que a gente consegue. E essas Não vacinas... é problema. Perdão? Não é problema para o município aplicar. O problema é o governo liberar. Eu acho que isso é o mais importante. Essas vacinas seriam a Coronavac, correto? A do Butantan. Tanto faz, seja Butantan ou AstraZeneca. Mas a previsão inicial seria do Butantan, correto? Eu acho que ela vem primeiro. E esse termo de compra de Vladimir, que se acresceria essa que viram no Estado, você acha que essas chegam quando? Aí, vamos ver quanto tem em caixa, se tem dinheiro, para que a gente possa, por exemplo, vou te dar um exemplo. O prefeito chega para mim e fala assim, doutor Chargo, eu queria fazer um trabalho de comprar vacina para fazer em escola. Ótimo, para a gente poder abrir escola integral. Eu acho isso legal. Então, a gente faz um planejamento para complementar. Então, ele compra uma fração e faz na escola. Ele compra uma fração e faz no agente de segurança, né, para complementar. Então, a gente tem complementos que a gente pode fazer, tá? Que são importantes para a população. Tá certo? Então, vamos lá. Pode falar. Não, vamos lá. Começa em fevereiro com as vacinas, a priori, as vacinas que vão vir do governo do Estado, correto? O início será quando o governo do Estado falar. Eu não posso, eu estou fazendo aqui apenas um exercício de reflexão. Entretanto, vai ter uma reunião com o Estado na semana que vem, quando eles vão detalhar mais. Aí eu faço uma matéria, Quando? provavelmente na quarta-feira. E aí, nessa reunião, vão ser detalhados os prazos, como serão feitos a distribuição, o armazenamento, e aí a gente vai passar com detalhes para a imprensa e conta para vocês direitinho qual vai ser o planejamento do Estado. Eu, por enquanto, estou fazendo apenas um exercício de experiência, baseado no que a gente já fez aqui, o que eu acho que vai ser. Uma projeção com os dados... É uma projeção com os dados que eu estou vendo. Então, vamos lá. Fevereiro. Campos tem, segundo o último IBGE, 507 mil habitantes. Qual seria aí, você pode falar como infectologista, a proporção desses 507 mil habitantes que teria que ser atingida para a gente chegar à chamada imunidade de rebanho? Boa pergunta. Vamos lá. A imunidade de rebanho, ela, durante muitos anos, ela tentou ser calculada baseada em contágio. Então, por exemplo, acreditava-se que comunidades de alta densidade populacional, como, por exemplo, Rocinha, Vidigal e outras comunidades no Rio de Janeiro, a imunidade de rebanho ela já foi até atingida, que seria da ordem de 40% a 50%. Entretanto, outros estudos mostraram que não precisaria ser tanto. A partir de 20% a 30%, você já teria uma imunidade de rebanho. Mas, quando você fala de vacinação, a vacinação você precisaria de um pouco mais. Então, eu acredito que cerca de 50% a 60% de taxa de cobertura, você já tem aí uma boa segurança de imunidade, tá? E aí eu acho que é um valor bem interessante. Em 300 mil pessoas, né? Mais ou menos. Eu acho que nessas fases iniciais aí, a população, eu fiz um cálculo mais ou menos de Campos, considerando essa população que você vai vacinar, daria algo em torno aí de quase 200 mil pessoas. 507 mil, 50% dá 252,5, 60% vai dar um pouco mais, né? Por isso que eu acho que o Estado vai dar cerca de 30%, que 10% vai dar de 30% a 40% agora, e depois o município deve complementar o resto, entendeu? 30% a 40%
do necessário que você está falando? Sim, do necessário. 30% e 40% desses 50%, 60%, é isso? Sim. Quer dizer, então, assim, vamos... Projeção, estou falando de projeção. Começa em fevereiro. Quando você atingiria, pela vacinação, a chamada imunidade de rebanho? Só projeção. Bem, vamos lá. Eu acredito que nessa primeira leva que vai ser feita agora com os idosos, profissionais de saúde e tal, não atinge, tá? Não atinge. Claro que não. Eu acho que só vai atingir minimamente no final dessa sequência anual, né? Você vai vacinar comorbidade e tudo mais. Por isso que, na estratégia muito bem pensada pelo prefeito, Vladimir, que eu dou os parabéns para ele por ter pensado em proteger a população, é claro, porque ele é o prefeito, ele quer proteger o povo, e de fazer esse complemento para atingir a imunidade de rebanho. Tá? A ideia, né, seria que a gente tenha essa imunidade de rebanho esse ano. Quando será? Não sei. Mas se a gente conseguir completar as doses do Ministério, aí é um mundo perfeito, né? É o sonho de qualquer vacinador ter o complemento. Isso envolve custo, quanto será a vacina. Não acho que a vacina será cara, tá, Luiz? Porque como a vacina só tem vários produtores, e essa vacina será feita no Brasil, né, ela não será uma vacina barata. Tenho quase certeza que será barata. Tá? Mas aí, vamos lá, começa o vacinamento em fevereiro, espera chegar o lote da Coronavac, o Vladimir já assinou o termo de compra, o termo de compromisso de compra, né? Fevereiro, eu não estou te pedindo assim, mas é uma projeção, começa em fevereiro até atingir a imunidade de rebanho, até atingir esses 50%, 60%. Quando você acha? Campos. Então, eu acredito que não antes do final do ano. Eita, novembro? Então, não antes do final do ano por 3 razões, tá? 3 razões. Primeiro, eu sou muito otimista, tá? Eu sou uma das pessoas mais otimistas que existe. Talvez o otimismo, aquela coisa do copo cheio, copo vazio, para mim o copo está sempre cheio. Ele pode estar com um pouquinho de água, como está vendo ele aqui agora, mas para mim ele está cheio. Entretanto, eu tenho que lidar com situações como resistência de vacinar. Eu vivi isso com HPV. Todos se lembram de 2010, quando o Rosinha comprou 3 milhões de reais em vacina de HPV, e as pessoas não vacinavam, que tinham medo de a vacina de HPV é liberdade para sexo. A vacina de HPV vai dar reação neurológica. Então a gente teve, né, muita resistência à vacina. Então eu acho que essa vacina de coronavírus vai dar resistência. Então isso vai mexer na imunidade. Segunda coisa, eu acho que vai ser a questão da cobertura vacinal em relação ao número de pessoas que devem vacinar. Como eu falei para vocês, eu não vou contar com o ovo já lá na galinha. Eu vou pensar no seguinte: considerando que só o Ministério vai dar a vacina, considerando isso, não atingirá até o final do ano. A não ser que a gente compre e complete. Tá bom? Então, minha opinião pessoal é que só os grupos prioritários, eles vão proteger só os grupos prioritários. Mas a imunidade de rebanho não será rápido assim. E a terceira... Pode falar. Desculpa. Pode continuar. E a terceira questão importante ainda não sabemos a verdadeira carga da doença em Campos, porque fizemos poucos testes em Campos. A média brasileira pra você ter uma ideia, a Coreia fez 100 testes a cada um positivo. O Brasil fez 3,5 a cada um positivo. E Campos, 2,5. Então, o número de testados de Campos é muito baixo, perto da realidade nacional e perto da realidade mundial. Então, a gente não sabe de verdade quantos suscetíveis, pessoas que não tiveram contato com o vírus,
e quantos realmente contaminados a gente tem. Então eu não posso fazer essa previsão por enquanto, mas em breve eu posso fazer. Vai demorar um pouquinho, mas eu consigo. Tá? Demorar um pouquinho para atingir uma taxa melhor de testagem até quando esse projeto? Porque essa era uma coisa que eu queria falar aqui. Né? Nós estamos para preparar um decreto, em que uma das coisas do decreto é a descentralização do atendimento médico. Porque o Covid hoje, ele é uma rotina de atendimento médico de qualquer unidade de saúde. Tá? No Rio de Janeiro, onde eu tenho amigos que trabalham lá, se eu estou, por exemplo, hoje numa unidade, por exemplo, no Morro do Vidigal, que é uma clínica de família, eu tenho uma barreira, um setor separado para receber o Covid. Lá eu tenho um dentista, tá? Atenção, dentistas, todos serão convocados para a guerra, tá? Todos serão chamados para a guerra. Então ele faz uma triagem, onde ele lá mede saturação, mede a pressão e mede a temperatura. Ele faz já a notificação. O que você está sentindo, meu filho? Ah, tô tossindo, perdi o cheiro, perdi o paladar. Espera um pouquinho. A gente pede para o médico atendê-lo, faz o teste na ponta, e hoje nós temos testes de alta sensibilidade, alta especificidade que o nosso prefeito mandou comprar para logo, para esse mês ainda. E a gente vai treinar segunda-feira, e aí eu vou botar minha arma secreta, Dr. Rodrigo Carneiro, extremamente competente, desde o primeiro dia está lá com a gente trabalhando, passa o dia inteiro lá com a gente, burilando ideias, né? E aí ele vai treinar segunda-feira 15 unidades de saúde distribuídas na cidade, para começar, onde iremos iniciar o protocolo de centralização. E, para dar o exemplo, e ele não sabe disso ainda, eu vou chamar ele comigo, nós vamos atender juntos, em vários postos durante a semana, a gente vai lá fazer uma agenda para poder atender com o povo. Então, mais uma metáfora de filme. Sabe o Capitão América no filme que fala assim, Avengers, Assemble? Então, esse é o Avengers Assemble. Vamos chamar o pessoal para a guerra, porque agora nós não queremos, Aloysio, centralização mais. O CCC está sobrecarregado, que é o Centro de Coronavírus, que é um excelente hospital, lá o centro de tratamento, mas ele tem que ser para referenciamento. Ele está fazendo hoje um atendimento de base. A pessoa chega lá com o nariz entupido para ser atendido. Onde tem paciente entubado. Não dá para ser assim. Então a gente pode fazer isso na ponta, que é o desafio hoje da gestão. E a gente tem teste para isso. Então, essa testagem em massa, ela começa quando você falou? Desculpa. Então, a gente vai treinar as unidades segunda-feira, capacitação segunda-feira, e estamos programando para, se Deus quiser, até o meio desse mês, já iniciar o atendimento nas unidades centralizadas. Inclusive com dentistas, né? Os dentistas vão ajudar a gente na logística. Então vai ter uma convocação para todo mundo que não está trabalhando, porque muitos dentistas estão fazendo só emergência, né? Para que eles possam nos ajudar nessas triagens, né? Então todos serão convocados. Atenção, vocês que estão nos ouvindo, né? Vocês serão convocados para ajudarem a gente no esforço de guerra, né? Porque agora o inimigo é o Thanos, né? Muito maior do que a gente imagina. Então essa é a novidade que eu queria passar para vocês, que é um trabalho hercúleo. O médico de família está sobrecarregado, ele tem muito trabalho a fazer lá. O médico do Mais Médicos faz um trabalho lindo, porque ele atende gestante, criança, mulher, adulto, mas nós vamos fazer um reforço. Eu e o Rodrigo estaremos em todas elas, visitando, atendendo, e vamos colocar alguns médicos do CCC que querem também ser descentralizados para poder ajudar no atendimento. E aí vamos começar a capilarizar. E aí vai ficar legal. Quer dizer, então um treinamento para ser assim, de prático objetivo, hoje é dia 7. Começa segunda-feira. Segunda-feira, 9 horas da manhã. Você e sua arma secreta, Rodrigo Carneiro, a qual eu felicito, já fiz isso particularmente com você quando você me disse, e considero um profissional do mais alto gabarito, assim como você, especialista, né? Começa dia 11. Você fala que isso começa em meados de janeiro. Meados de janeiro já é sexta-feira, dia 15. Então, a testagem. Então, estamos falando aí de dia 15, dia 18, que é a segunda-feira seguinte. Charvel? Microfone dele.
Abre aí, por gentileza, doutor. Desligou sem querer. Ah, tá. Essa é a programação, porque agora o que está faltando eu fazer é só a logística do teste, que qual vai ser. As pessoas fazer o teste eu já tenho, tá? Então, agora só está faltando treinamento e o médico que vai dar o apoio, que eu já estou arrumando as equipes. Então, é uma coisa que em uma semana eu consigo resolver. Então, isso é um compromisso meu fazer. Desculpa, começa a ser treinar dia 11 e testagem dia 18. Seria mais ou menos isso? Se Deus quiser. E vou te falar uma coisa. O teste que Eduardo Paz está fazendo no Rio, na atenção básica, é esse que a gente vai fazer, o de antígeno. Por quê? Existem 2 testes que a gente faz para Covid, aliás, vários, né? O PCR e tal. Esse de antígeno é um que você bota um cotonetezinho no nariz e ele dá o resultado para você em 15 minutos. E ele é ótimo, porque você pega a fase aguda da doença. Então, você consegue fazer o quê? Um trabalho lindo de tracing contact. O que seria isso, Aloysio? Vou te dar um exemplo. Eu cheguei no posto. Oi, tudo bem? Estou tossindo. Ah, tudo bem. Vamos ver sua saturação. Ah, tá tudo ótimo. Está sentindo alguma coisa? Não, estou bem. Estou só meio nariz entupido. Então eu passo lá um remédio sintomático. Aliás, eu sou contra fazer qualquer kit Covid, tá? Ah, sai dali com um saquinho com azitromicina, ivermectina, tarará. Nada disso tem comprovação científica. Aliás, você só vai fazer mesmo hipermedicação. Concordo com o Nélio, tá? Você vai seguir a Sociedade Brasileira de Infectologia, você vai seguir o que se diz lá, que são sintomáticos, mas a vigilância é importante. Então a gente vai convocar os agentes comunitários para ajudarem a gente nesse processo, tá? E aí a gente faz a vigilância dele. Se ele voltar ao posto e não estiver bem, acionamos a ambulância e internar no CCC. Como é feito no Rio hoje? Assim. No Rio, o cara chega no posto, está passando mal, ele vai lá e é atendido. Se ele estiver saturando mal, algum indicador de gravidade, liga para a ambulância, vaga 0, hospital mais próximo. E é assim que funciona, meu amigo. Não tem. Qual é a dificuldade? Campos tem 8 hospitais. Campos tem um corpo médico absurdo. Tem dinheiro. O que está faltando? Eu não sei. Eu queria saber o que está faltando. Vacina. É isso, vacina. Então, só falta isso. Ou seja, dá para fazer. E o prefeito quer fazer. Só falta agora executar. Deixa comigo que eu faço. Ok, são 8h45. É porque esse bloco é o mais importante. Não, né? pode. Alonga um pouco mais aí, ou vamos até 9 horas, a gente fecha. Não, eu acho que agora a gente pode fazer e falar a questão dos leitos. Eu acho que os 2 principais pontos abordamos aqui. Uhum. Temos projeções, né, do Charbel, que são teste e vacina. A não ser, tem várias perguntas aqui no stream, eu peço perdão ao telespectador, mas não posso fazer todas, e estou fazendo muito poucas hoje. Até porque é a primeira entrevista que faço com o Charbel, e estamos num momento crucial dessa guerra que ele muito corretamente classificou. É uma guerra, né? E ele é o general. Então, temos ainda, podíamos falar também do papel, não falamos aqui, do papel de Frederico Paes, vice-prefeito também nessa equipe, mas vamos falar isso no bloco seguinte, para falar de leitos e respiradores. Tem até claro, sobre a questão de perguntas aqui no streaming, tem várias realmente, só para fechar, tem uma que eu acho pertinente, que pode aproveitar, sobre essa questão do ônibus. De testagem, Rodinei de Souza. Não é? Isso. Porque não está sendo utilizado nessa gestão. Deixa a pergunta para o Charbel para abrir o próximo bloco. Combinado. 8h47, voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Problema